Se você investe na bolsa de valores, eu acho que você já sabe que há mais ou menos uma semana atrás aconteceu mais uma reunião do Copom, onde eles decidiram interromper a queda da taxa Selic. A taxa Selic vinha caindo desde agosto do ano passado, onde ela saiu de um patamar de 13,75% e depois de 7 quedas consecutivas, o Copom decidiu que a melhor opção para o cenário atual do Brasil era manter a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros do país, em 10,5%. Se voltarmos para o começo desse ano, a expectativa era que a taxa Selic caísse para abaixo de 10%, e algumas casas de research e grandes bancos até mesmo apostavam que a taxa Selic ia ir para abaixo de 9, ou seja, 8,9% ali, que até mesmo para a época era um palpite bem arriscado. Mas como a manutenção da taxa Selic em 10,5% vai te afetar como investidor? Qual é a melhor? Uma taxa Selic mais alta ou uma taxa Selic mais baixa? E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como a taxa Selic pode te afetar como investidor? Como ela pode alçar os seus investimentos para um novo patamar também? Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Como você acabou de ver na introdução, nesse vídeo vamos falar sobre a manutenção da taxa Selic em 10,5% e como isso pode ser bom ou como isso pode ser ruim para você. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para deixar aquele like monstro aqui embaixo e já se inscrever no canal. Sempre que você deixa o seu like nos vídeos aqui do canal, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e vai sempre te deixar saber quando sair vídeo novo aqui, beleza? Então bora lá galera, para a gente entender o motivo pela qual o Copom decidiu manter a taxa Selic no patamar de 10,5%, é muito importante olharmos para o cenário atual do nosso país. Uma coisa que vem chamando bastante a atenção ultimamente são os ataques do presidente Lula ao Banco Central. O fato deles terem mantido a taxa Selic em um patamar mais alto era porque muita gente pudesse fazer dinheiro com isso. Abre aspas para o que o presidente falou: esse país não pode ficar tomando sustos de que o mercado gostou disso ou não gostou daquilo. O mercado está ganhando muito dinheiro com essa taxa de juros mais alta. E isso tem que ficar claro para a sociedade. Fecha aspas. Além dessas frases que de certa forma causam um impacto no mercado, porque querendo ou não, não é uma pessoa qualquer que está falando isso. É o presidente da República. E além das críticas às taxas de juros altas, o presidente Lula também lançou várias críticas ao presidente do Banco Central. O Lula disse que o presidente do Banco Central era bolsonarista, que ele trabalha para prejudicar o país e que não tem condições nenhuma de uma taxa Selic estar no patamar tão alto como ela está agora. Então bora lá. Vamos analisar um pouco o que disse o presidente Lula. Ele disse que o mercado está fazendo muito dinheiro com as taxas de juros altas. Mas será que o mercado realmente gosta quando as taxas estão tão altas como agora? Eu acho que quando falamos de mercado, um balizador excelente para se olhar é a Bolsa de Valores do país. E se olhar para o desempenho da nossa Bolsa de Valores esse ano, é de cortar o coração, cara. Mesmo o Brasil sendo um dos países com o maior juros real do mundo, o Ibovespa foi considerado a pior bolsa do mundo se comparado com outros países como o Brasil, por exemplo. E podemos falar aqui vários fatos pela qual nossa bolsa está em uma situação que está agora, como por exemplo, uma alta bem forte do dólar em relação ao real. Os investidores de fora que olham para o Brasil com os olhos de desconfiança por causa do risco fiscal do país, que basicamente quer dizer que eles não confiam nos governantes do nosso país e o que eles vão fazer com as empresas listadas em bolsa. Enfim, várias coisas influenciaram a queda da nossa bolsa. E uma taxa Selic mais alta não foi o fator principal pela queda da bolsa. Outra coisa que devemos falar aqui também é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem fazendo um bom trabalho em controlar a inflação do país. Agora mesmo nós temos uma inflação de mais ou menos 3,93% e uma taxa de variação de mais ou menos 1,5%, para mais ou para menos. E sabendo disso, quando nós olhamos para o voto dos membros do Copom sobre continuar com a queda da taxa Selic ou a manutenção dela, eles não tiveram um consenso total entre eles, sendo que uma parte votou para a queda de 0,5% e a outra parte para uma queda de 0,50%. E mais uma vez,
O que chama a atenção aqui é que nem todos os membros do comitê concordaram 100% uns com os outros. Os membros que foram eleitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro optaram por uma queda de 0,5%. Já os novos membros do comitê que foram indicados pelo presidente Lula acharam que a melhor opção era uma queda de 0,5%. Isso indica as intenções do presidente Lula sobre as taxas de juros do Brasil. Ele já declarou que quer ao seu lado pessoas que pensam da mesma forma que ele. E sabendo disso, devemos lembrar que esse ano é o último ano de contrato do presidente do Banco Central. E no final do ano, o Lula vai indicar um novo presidente para o Banco Central. E as expectativas são para que Galípolo, que hoje faz parte do comitê do Copom, seja o novo presidente do Banco Central até o final do ano. E a preocupação por ter um presidente do Banco Central que é tão alinhado com o presidente Lula é que ele vai baixar a taxa Selic do país, assim como o Lula quer fazer, e dessa forma descontrolar a inflação do país, afundando o país ainda mais. Vamos olhar um pouco para o passado e ver como o mandato da presidente Dilma foi, aonde o país passou por uma das piores fases da sua história recente. Enfim, o fato de termos um presidente que está disposto a tomar decisões tão bruscas para fazer diferença na economia, mas diferenças que não são garantidas, que serão boas ou não. Mas como isso tudo está afetando você como investidor? Então, uma taxa Selic mais alta vai te afetar de algumas formas. Se você for investidor de renda fixa, por exemplo, você vai ter várias oportunidades com a taxa Selic mais alta, como por exemplo os títulos de IPCA mais 6, que estão disponíveis agora pela incerteza do que vai acontecer com o país. E claro, pela taxa de juros que ainda está em um patamar de certa forma alto. Agora, se você é um investidor que é mais focado em ações ou fundos imobiliários, uma taxa Selic alta não é tão interessante assim. O fato do Brasil ter uma taxa de juros tão alta meio que desacelera a economia do país. Deixa eu tentar te explicar. Quando as taxas de juros estão baixas, as pessoas pegam mais dinheiro com o banco, as pessoas compram mais coisas, as empresas crescem de forma mais rápida e isso faz com que a economia do país cresça cada vez mais, porque a economia está rodando. Agora, quando a taxa está alta, ninguém quer comprar um carro, por exemplo, porque as taxas de juros vão ser altíssimas. Ninguém quer comprar casas, joias, etc. E se ninguém comprar nada, as empresas não fazem dinheiro. E se as empresas não fazem dinheiro, elas têm que demitir pessoas ou até mesmo fechar as suas portas. Isso significa que a economia do país vai receber menos impostos daquela empresa que acabou de falir. Enfim, a economia é uma corrente, onde sempre que você mexe em uma parte, isso afeta as outras partes dessa corrente. Bom pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco do cenário atual do Brasil. Eu sou investidor de ações e fundos imobiliários, então uma taxa mais alta não é tão agradável para mim. Mas mesmo assim, eu não perco as oportunidades que o mercado sempre nos dá. Então se você gostou desse vídeo, já pega e manda ele para o seu amigo também entender o que está acontecendo com o nosso país agora. E eu peço para que antes de você fechar esse vídeo, já deixa aquele like monstro aqui embaixo e se inscreve no canal também. Isso me ajuda demais e você não tem noção. Então, é nóis, tamo junto e falou. Até o próximo vídeo.